Bora. Boa noite para todas, todos e todos. Vamos para mais uma aula do Laboratório de Cultura, Educação e Diversidade Cultural. Chegamos na última semana do laboratório, com aulas de produção de projetos socioculturais nas instituições, com a Cássia Caminheiro. E depois dessa semaninha aí de descanso, a gente retoma essa reta final. É contigo, Cassi, lembrando, peço para todo mundo fazer audiodescrição quando pedir fala. No meio da aula, a gente solta a lista de presença para vocês não se esquecerem de preencher e tirar a nossa fotinha de registro. Eu sou a Adriana Escanavez, eu sou uma mulher preta não retinta, tenho cabelos crespos volumosos, estão presos, eu uso um óculos de ar redondo preto, estou com um foninho de ouvido branco, estou com uma camiseta vermelha do Povo da Cultura, estou na sala da minha casa, ao fundo tem uma parede branca, tem sofá, TV, tem uma planta grande, um banco branco, um trapézio no cantinho de cima da tela, parecendo um pedaço, um quadro azul encostado na parede, e acho que é isso. Contigo, Cássia. Bem, boa noite para todo mundo, todas e todes. Cassiane aqui falando. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, né? Cabelo liso, repicado, um pouco abaixo dos ombros. Tô sem nenhum brinco hoje, nenhuma maquiagem. Tô com uma camiseta rosa, também do Povo da Cultura hoje. Um fone de ouvido preto e ao fundo tem a parede do meu quarto escritório, que é uma parede rosa, clara, à minha esquerda uma porta aberta de madeira e à minha direita, no fundo, tem um mancebo com chapéu e bolsas, tem uma planta e alguns objetos simbólicos, quadros, objetos pendurados na parede, entre eles uma maraca e algumas outras fotos. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Nós vamos começar o encontro de hoje, lembrando que esse curso a gente escolheu dividir ele mais ou menos em três blocos de aulas, né? As duas primeiras aulas a gente falou um pouco mais sobre elaboração de projetos, as duas últimas aulas a gente falou um pouco sobre formas de financiamento, possibilidade de viabilizar nossos projetos. Na última aula eu trouxe algumas referências, né, de casos aí de projetos bem-sucedidos, tanto na forma de gerir, quanto na forma de compartilhar, pensando recursos para além dos recursos econômicos, mas também, né, trouxemos aqui alguns caminhos, né, para vocês pensarem a viabilidade dos projetos. Discutimos um pouquinho sobre isso. E nesse último bloco, que vão ser as aulas de hoje e de quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão compartilhada, né? Gestão coletiva, que na verdade foi um dos temas que motivou, né? Quando a Ana Duval me convidou para dar esse curso específico, por isso que ela trouxe, né, esse recorte, produção para instituições, na verdade, porque ela estava desejando trabalhar um pouco esse recorte de gestão. Como é que a gente pensa gestão, mas não de um jeito, digamos assim, né? A gente tem alguns cursos por aí de gestão, cursos muito bons, outros nem tão bons, mas muitos cursos bons sobre gestão que estão ligados a uma coisa mais administrativa, né? Então, nós não vamos falar dessa questão mais administrativa, de modo geral, da gestão, mas vamos falar um pouco dessa prática de gestão compartilhada. Então, hoje, quem participa de grupos, de coletivos, né? Hoje, quinta-feira, que vai ser o mesmo tema, quem já participa de algum grupo, de coletivo, de espaço cultural, de fórum, né, de algum projeto que está ligado à coletividade, à rede, vai se identificar mais, porque a gente vai falar de muita coisa que diz respeito a essa forma de gestão compartilhada. Quem trabalha mais individualmente, algumas coisas não vão, né, talvez ser tão diretas, mas vai fazendo um vínculo com o trabalho de vocês e pensando, gente, que mesmo que nós sejamos, né, não estejamos em um coletivo nesse momento, todo mundo que trabalha na cultura em algum momento, né, ou no setor, eu costumo dizer o setor das humanidades, né, que inclui cultura, inclui meio ambiente, inclui educação, inclui as questões de gênero, assistência social, esporte, está muito ligado a isso também.
Então, toda essa área que está no campo das instituições são as áreas que a gente necessariamente vai trabalhar com gente, né? Necessariamente vai trabalhar em rede. Então, vocês me desculpem, gente, eu tô me recuperando. Eu peguei uma alergia, sarei da alergia e peguei uma gripe. Então, eu tô emendou a alergia sarando e a gripe pegando, então eu tô aqui um pouco, né, parando para respirar, porque tá trancando minha respiração, então eu vou parando para respirar, parando para tomar água no meio, vou precisar fazer uma pausinha, né? Então, tá todo mundo assim esse ano, né, gente? Nossa Senhora, né? Só gente com questões respiratórias, né? A gente não sabe mais o que é Covid, o que é a nossa falta de adaptação a viver sem máscara, né? A gente não sabe mais o que é influenza, mas tudo bem, vamos lá. Reaprendendo a conviver com as questões respiratórias. É, mas então, seguindo, eu vou trazer um pouco algumas ferramentas de gestão compartilhada. A gente não vai ter, às vezes tem cursos que eu trabalho só com isso, e a gente experimenta na prática algumas dessas ferramentas para brincar um pouco com elas, tal, né? Quando a gente está fazendo só isso. Mas aqui a gente está fazendo aulas, encontros curtos, então a gente está indo muito mais para o campo da teoria, né? A gente não vai ter condições de experimentar muito essas práticas, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar, né, para a gente debater, para tirar dúvidas, porque são ferramentas que é importante vocês se apropriarem, compreenderem, para terem condições de usar nos coletivos de vocês, ou se aprofundarem depois para quem quiser estudar sobre elas, tá bem? Antes de eu começar, alguém tem alguma dúvida que ficou para trás, alguma coisa importante que está precisando dizer, algo que queira trazer antes da gente iniciar? Então, vou seguir, lembrando sempre, né? Quando vocês quiserem falar, levanta a mãozinha aí, a mão simbólica do Zoom, ou escreve o nome do chat, pede a palavra aqui no chat. Se não tiver como acessar esses recursos, abre o mic para falar, mas sempre que eu estiver falando, eu vou concluir, né, aquela explicação, e daí eu vou abrir para as dúvidas, para as perguntas, mas fiquem à vontade para ir sinalizando, tá? Levantando a mão, escrevendo no chat quando vocês quiserem também saber sobre algo específico que eu falei, para não perder também, né? Para não ir muito longe e de repente vocês deixarem passar a dúvida de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela. O que eu vou compartilhar com vocês é um misto de ferramentas. Algumas coisas eu já trabalhei um pouquinho com vocês, né? Trouxe um pouco essa perspectiva. Mas são práticas e métodos e ferramentas, né? São utilizadas para gestão de coletivos, né? Elas são chamadas também de tecnologias sociais, né? Porque são tecnologias para a gente lidar em sociedade, em comunidade, né? Então, tecnologias sociais de gestão para desenvolvimento de indivíduos e coletivos. Então, serve tanto para o nosso desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento coletivo. Muitas delas são pautadas no Dragon Dreaming, que é uma das metodologias que eu trabalho, outras são pautadas na sociocracia, mas aqui a gente vai ver que o próprio Dragon Dreaming, né, essa metodologia que eu utilizo, no Brasil, ela é muito influenciada por algumas coisas da sociocracia, é influenciada também por métodos até, né, ligados aos métodos de ensino do Paulo Freire. Eu, depois que estudei Dragon Dreaming e um pouquinho de sociocracia, fiquei com muita vontade de estudar, aprofundar, né? Estudar Paulo Freire, porque eu conheço muito superficialmente. Mas no Brasil, quem tem um conhecimento de Paulo Freire, né, da metodologia de Paulo Freire, consegue fazer várias relações também entre essa forma de aprender coletivamente, né, de coletivizar. E também a comunicação não violenta é uma outra ferramenta que também dialoga com algumas das práticas que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, ao longo dos encontros, eu vou tocar no assunto dessas ferramentas. Depois eu posso indicar pequenos vídeos para vocês conhecerem cada uma delas, né? Mas não precisa, né? A gente não depende de conhecer todas elas para usufruir de alguns recursos, para se apropriar de alguns recursos, né? São todas ferramentas abertas que estão aí à nossa disposição para a gente aprender, né? E melhorar as nossas gestões, as nossas relações. A primeira coisa que eu gosto de falar é que, assim, a gente que trabalha no campo das humanidades, acho que eu já falei isso nos primeiros encontros, a gente trabalha sempre com pessoas, então não existe muito pensar a gestão de um jeito que seja absolutamente técnico, digamos assim, pragmático, né, excessivamente objetivo. A gente lida com pessoas, né? Então, quando a gente lida com pessoas, a gente lida com subjetividades,
a gente lida com estados de humor diferentes, condições de saúde, situações cotidianas, contextos que cada pessoa traz consigo quando ocupa um espaço coletivo, que elas não são mecanizadas, né? Tudo que a gente convive no dia a dia, eu posso estar trabalhando num grupo, um dia eu vou encontrar a Adriana num determinado tipo de disposição, outro dia ela vai estar talvez menos disposta, o Pedro um dia vai estar super animado, falante, outro dia ele vai estar quieto. Então, são dinâmicas que fazem parte da nossa vida em sociedade, que é legal a gente ter ferramentas também, quando a gente está fazendo gestão coletiva, para considerar essas subjetividades, essas oscilações, essas mudanças, essas dinâmicas pessoais, né? Então, o indivíduo, ele importa muito na gestão dos nossos projetos quando a gente está trabalhando com instituições no campo das humanidades. Então, não dá para a gente. Eu acho que em todo lugar, né, seja uma fábrica de carro, seja uma mecânica, qualquer coisa, não considerar o indivíduo, né, as variações e as subjetividades do indivíduo é sempre prejudicial, né? Mas quando a gente está falando de projetos ligados ao campo que a gente atua, isso é ainda mais importante, porque a gente vai estar sempre lidando com pessoas, né? Ou no nosso atendimento, ou nas nossas relações, então isso tudo é muito importante. Então, o que eu vou trazer são alguns métodos que, ao longo do tempo, né, que eu pesquiso, que eu estudo, que eu trabalho, eu gosto de orientar, de utilizar, e oriento também coletivos para que façam isso, né? Inclusive, tem coletivos que fazem, às vezes, um processo é, de consultoria aprofundada, que às vezes eu acompanho junto com mais gente, né? Mas eu acompanho durante meses alguns coletivos para a gente desenvolver cada uma dessas práticas, né? Porque são práticas que exigem um desenvolvimento, uma partilha, um trabalho, né? Mas já dá para a gente experimentar, tem um tanto de coisa que dá para a gente experimentar mesmo sem, né, uma consultoria aprofundada, assim, que já melhora muito a gestão. Então, eu vou trazer aqui, o primeiro bloco, né, são as ferramentas que eu chamo que são ferramentas para acolher e para gerar vínculo, né? Então, principalmente quando a gente está trabalhando num coletivo em que a gente tem pouco vínculo, as pessoas não se conhecem tanto, ou elas não têm, né, uma rede de... Os vínculos e os afetos, eles são muito importantes para a gente manter, às vezes, determinados trabalhos, né? Então, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar nisso, né? O cheguinho, na verdade, vem do Dragon Dreaming. O termo utilizado no Dragon Dreaming é check-in, que é de conferência mesmo, né? De chegar e conferir. Então, eu vou conferir como estou numa roda de trabalho com a Miriam, com o Pedro, com o Carlos, e a gente vai fazer um check-in, né? A gente vai conferir como está o estado naquele dia. A gente abrasileirou, então na Cagiocultura a gente chama, né? Tudo isso são técnicas que eu trabalho junto com a Cagiocultura, que é um dos coletivos que eu participo, né? Que eu sou parceira. É, e a gente chama essa técnica hoje de cheguinho, né? Que é uma rodada de fala e de escuta, na qual os participantes dizem como estão chegando no encontro, né? Pode usar metáforas e elementos da natureza, e a indicação que seja de no máximo 1 minuto por pessoa. É uma prática que, às vezes, dependendo do curso que eu vou fazer, né? Quando a gente vai fazer um curso mais prático, em que as pessoas vão compartilhar os seus projetos ao longo do curso, às vezes eu costumo fazer, porque as pessoas também criam uma rede de afeto, criam uma afinidade, criam um vínculo, e isso torna aquele ambiente mais seguro, né, de fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, é como se a gente chegasse sempre aqui para as nossas reuniões e a gente fizesse um cheguinho, né? E aí, Adriana, como é que você tá? Putz, hoje eu tô. E ela pode usar metáforas da natureza, por exemplo, para exemplificar, para ilustrar, né, como ela tá. Ela fala, putz, hoje eu tô suave, eu tô assim, nuvem passando no céu, nuvem tranquila passando no céu, aquele dia ensolarado, hoje eu tô brilhante. Ou pode ser naquele dia que ela não tá tão de bem, ela tá meio de mau humor, tá meio para baixo, aconteceu alguma coisa, ela fala, putz, hoje eu tô um céu meio fechadão, né? Meio aqui trovoadas, né? Tô com trovoadas, tô trovejando. Hoje eu tô um rio, então a gente brinca muito também com elementos, né, da natureza para ajudar, pode se referenciar animais, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, o objetivo do cheguinho é a gente trazer um pouco o estado, né? Qual é o estado que a pessoa está naquele dia, naquele momento, né? Porque o nosso estado oscila. Então, eu participo de alguns projetos que a gente não começa nenhuma reunião sem que cada um tenha ali 30 segundos a 1 minuto no máximo. Fala, putz, perda de tempo, não sei o quê. Não é, gente. Porque muitas vezes a gente chega numa reunião carregada de coisas da nossa vida, do rolê que tá pegando e tal.
E aí, se a gente tem 1 minuto, às vezes, para trazer, putz, ó, hoje meu dia foi, né, meio, sei lá, foi meio baqueado, tal coisa, então isso me deixou meio para baixo. Eu já vou mudar, né? Se eu sei disso da outra pessoa, eu já vou. Primeiro que quem teve a oportunidade de falar, de se colocar, ele parece que já dá uma aliviada ali na tensão, né? Ele já conseguiu se colocar. E a pessoa que recebe já vai saber que aquela pessoa hoje talvez não está no seu melhor dia, está num dia mais difícil, num dia ou está cansado, dormiu mal à noite. Mas tudo isso bem rápido, viu, gente? Senão vira terapia de grupo, né? É positivo também, pode ser interessante, mas não é o objetivo, né? Então, é bem legal tomar cuidado com esse cheguinho para ser uma prática rápida, né? E a gente não precisa aconselhar a pessoa que está trazendo as questões. O objetivo não é aconselhar ninguém. Então, não é, putz, o Pedro trouxe uma questão, vai eu lá, né, fazer a terapeutização. A gente chama de terapeutização, que é quando, né, a gente começa a dar conselho, começa a dar dica, começa a dizer o que a pessoa tem que fazer da vida dela, tal. E não é essa a ideia, né? A ideia é ter um espaço de escuta. Se depois essa pessoa for precisar de um acolhimento maior, for precisar de um acompanhamento, qualquer coisa que seja, isso é feito depois. Mas a ideia no começo da reunião é ter um espaço de chegar o estado de hoje, né? Ah, mais atenta, menos atenta e tudo mais. Acho que deu para entender, né? A segunda ferramenta, eu cheguei a fazer com vocês linha da vida, nesse grupo não, né? Fiz em outro grupo, né, Dri? Mas a gente tem várias formas de linha da vida, na verdade, né? Tem uma linha da vida que é bem profissional, né? Que é para nos ajudar a estruturar, a contar a nossa história profissional, né? A nossa a memória mesmo, trazer a memória, né? Quem fez outro curso sabe que eu fiz isso, acho que o Pedro estava, o Carlos também estava, que tem a ver com a memória profissional, a memória que traz a nossa trajetória nos projetos, né? Que vai colaborar para os projetos. Mas tem uma outra linha da vida que é bem parecido, só que ao invés de perguntas muito ligadas à questão profissional, a gente vai estar ligado, as próprias respostas, na verdade, vão estar ligadas à nossa história de vida, né? Então, quando a gente está começando um coletivo, outro dia, inclusive, Adriana, quando você estava aqui em Peruíbe, a gente sentou, teve um dia que eu, Adriana e a Ana Duval, por exemplo, a gente se conhece bastante, mas a gente se conhece num outro campo. E teve um dia que a gente, por um acaso, ninguém combinou, a gente foi comer um pastel, sei lá, fim do dia, e a Adriana começou a contar umas coisas da vida dela. E de repente a Ana Paula começou a contar umas coisas da vida dela. Eu falei, caramba, gente, história de vida. Então, assim, eu tive acesso à história de vida da Adriana e história de vida da Ana Paula, que para mim ressignifica quem são essas pessoas, assim, o modo que eu olho para elas, o modo como eu me relaciono com elas, o modo de compreender, né, quando ela traz uma história, né, quando ela traz uma situação, quando ela traz uma reação, talvez, eu já venho, né, tipo, não que eu vou justificar, não, mas primeiro que eu crio um vínculo com essas pessoas diferente do que eu tenho, porque eu tenho um vínculo com elas que está muito ligado ao campo da militância, ao campo do trabalho, né? Eu crio um outro campo de vínculo com elas, que eu passo a estender, não, a entender a história desse ser humano. Né? Esse ser humano tem uma história de vida, né? Mais legal, mais dolorida, menos dolorida, com mais emoção, menos emoção, cada um tem a sua história, mas todo mundo tem uma história de vida e a linha da vida ela nos permite acessar e acessar as pessoas por um outro campo. Então a gente também consegue depois a gente adquire mais empatia nos trabalhos, né? A gente adquire porque você se relaciona com a pessoa, né, num outro campo que não só aquela, né, naquele profissional ou aquele campo meramente técnico, né? E isso, claro, gente, a gente não vai fazer isso em todos os espaços que a gente for trabalhar coletivamente. Tem espaços que a gente, né, tem espaços que são talvez até melhor manter, né, algumas distâncias. Eu estou falando, né, sei lá, alguns espaços políticos. Não é todo lugar, né, ou espaço de trabalho, não é todo lugar que eu vou criar essa vinculação. Mas quando a gente vai desenvolver um projeto artístico, um projeto cultural, um projeto que a gente quer o envolvimento, a parceria, o comprometimento das pessoas, a gente quer que elas se comprometam com o projeto, que elas tenham uma relação também de afeto e cuidado, né, com esse projeto, um dos jeitos é poder também que essa equipe tenha uma integração melhor, né? Então, isso muitas vezes em instituições as pessoas fazem, em grupos as pessoas fazem, né? E aí, 2 exemplos que eu quero trazer para vocês.
A Cia Apocalíptica, que é de um companheiro nosso, Lawrence, é um grupo que trabalha junto há bastante tempo. E um dia eu fiz Linha da Vida com eles e eles compartilharam, então eu fiz junto com eles, né? Então eu trouxe algumas perguntas, coloquei uma música, a gente estava numa atividade presencial, coloquei uma música, eles ficaram um tempo lá escrevendo e tal, e depois a gente teve um momento deles compartilharem alguns processos da Linha da Vida deles, né? Não era tudo, mas eram alguns pontos. E foi impressionante, porque por mais que eles convivessem há muito tempo, eles não sabiam de coisas ou de situações que tinham acontecido na vida do outro, porque talvez não parecia importante, né? Mas se a pessoa trouxe na linha da vida dela, é porque tem uma importância na vida dela. Então, foi muito legal, né? Porque o grupo criou também uma outra forma de vinculação e de afetividade ali. E uma outra experiência que eu gosto também é quando eu estava dando um curso em Santa Rita do Passa Quatro, eu fiz muitos encontros com eles. Acho que eu fiz uns 10 encontros de produção e eu ia na cidade toda semana e fazia 2 encontros presenciais com eles de produção. Como eu ia encontrá-los muito, e era uma equipe que eu precisava que eles era uma equipe, um grupo grande, que eu precisava que eles desenvolvessem algum tipo de afetividade, de vínculo e de confiança, né? Tem também a questão da confiança do grupo, um ambiente de confiança. Lá eu não fiz, acho que eu fiz Linha da Vida também, fiz no começo. Mas eu fazia cheguinho toda vez, e era tipo 30 pessoas, então eu dava um tempo bem curtinho, né? Era tipo 30 segundos, cada um marcado no relógio, mas todo mundo podia trazer por alguns segundos, né? Lógico que não era sempre que tinha 30 pessoas, mas todo mundo podia trazer ali um pouquinho do seu dia. E uma vez uma pessoa falou: Nossa, eu acho muito fantástico isso, fez muita diferença. Porque eu chego para trabalhar num escritório com 5 pessoas, mas a gente chega, senta no computador, ninguém se fala direito, cada um vai fazer seu trabalho, e às vezes no meio do dia começam umas rusgas, uma discussão, e aí ninguém entende por quê. E se você for ver, talvez naquele dia a pessoa passou por uma perda, passou por uma situação difícil, e às vezes nem era contigo, né? Mas ela está num dia atravessada e ninguém sabe, né? Passa o dia inteiro, convive todo dia, trabalha todo dia junto, mas não sabe de nada, né? De como que a pessoa está naquele dia. Então, ele ficou impressionado de como o Cheguinho fez com que ele se sentisse sempre mais confortável. Ele dizia que ele se sentia mais confortável nesse grupo que ele conhecia há menos tempo do que no grupo que ele trabalhava todos os dias, né? Com as pessoas que ele trabalhava todos os dias. Pode fazer pergunta, Diego, ou fala. Você pediu a palavra, né? Então, o tempo para a linha da vida seria de quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente, o tempo total, né? Porque você falou que você dividia para várias pessoas, então, para ter uma noção, né, de gerenciamento de tempo dentro da reunião. Claro, boa pergunta, Diego. O cheguinho é para ser muito rápido, né? E o cheguinho, claro, que vai depender do tanto de pessoas que a gente tem na sala, né? Então, se a gente tem 30 pessoas, é isso, né? Alguns segundos ali, uma palavra, alguém trazer, né? Se a gente tem um grupo menor, a gente pode até ter, sei lá, cada um ter 2 minutos, 3 minutos para falar, vai depender do tamanho do grupo e do tempo que a gente tem de reunião. Mas o cheguinho é para ser muito rápido. Uma outra forma de fazer cheguinho, gente, quando a gente tem um grupo Não, muito. tá, mas você falou do cheguinho, eu estou falando Isso, vou da falar da linha linha da da vida. vida, só porque eu achei a sua pergunta boa para eu poder explicar os dois. Uma outra forma de fazer cheguinho, quando eu estou num grupo muito grande, é fazer em dupla, né? Então, por exemplo, a Adriana, junto lá, o Carlos e a Adriana, coloca eles em dupla, o Carlos fala 3 minutos com a Adriana fala 3 minutos e às vezes já é suficiente. Não vai ser o grupo inteiro que ouviu, mas a gente faz ou em pequenos grupos. A linha da vida, Diego, vai depender também do que você está querendo fazer, do trabalho que você está querendo fazer, mas eu dedicaria pelo menos umas 2 horas para fazer linha da vida, né, para o grupo. E aí, por exemplo, quando eu vou fazer um curso mais longo, às vezes eu tiro um encontro inteiro para fazer linha da vida, porque o tempo das pessoas escreverem não é tão longo, né? Ali, tipo, 15 minutos, né? Você explica o que é para fazer, dá as perguntas que você quer colocar e disponibiliza 15 minutos para as pessoas escreverem, é mais do que suficiente, né? Já é importante, porque elas vão tomar contato com a própria linha da vida delas, isso já é um passo importante. O compartilhamento depois, se tiver tempo, se tiver condições, se for um trabalho que vai ter vários encontros e você puder, gaste o encontro inteiro com a linha da vida. Se for um projeto que vai ser mais curto, não vai dar tempo, né? Vão ser poucos encontros, aí você pode escolher para cada um ter lá 2 minutinhos de fala e compartilhar o que achou mais relevante da sua linha da vida com o grupo todo. Então, o grau de compartilhamento
vai ter a ver com o tempo disponível que você tem no todo do projeto. Você pode fazer mais aprofundado ou menos aprofundado. Te respondi? Maravilha. Quando é um grupo muito grande, também dá para fazer linha da vida de 5 em 5, por exemplo, né? 3 em 3, né? Números menores. Então, a gente divide o grupão em grupos menores para ter um tempo das pessoas compartilharem com mais profundidade, só que, né, não vai ocupar um tempo, por exemplo, porque se nós tivermos um grupo de 30 pessoas e cada uma gasta 5 minutos para compartilhar a sua linha da vida, a gente vai ter 2 horas e meia de compartilhamento, né? Então, é muito tempo, fica cansativo também. Então, você pode dividir em grupos menores, que é uma forma também de trabalhar, tá bom? Muito bem, gente. Vou continuar o compartilhamento aqui. Então, essas são as ferramentas que eu falo que são as ferramentas para acolher e gerar vínculo. Elas servem para entidades, servem para coletivos, servem para projetos, né? De várias formas. Tem outras 3 ferramentas que são as ferramentas que eu nomeio elas dessa forma. Essa organização foi eu que fiz, viu, gente? Para que elas servem? São ferramentas que eu qualifico como ferramentas para equilibrar expectativas do grupo, expectativas da equipe, expectativas daquele coletivo. São três ações, né? Uma eu chamo de Sonhos e Dragões, na verdade não sou eu que chamo, é a ferramenta que chama, que é também do Dragon Dream. Já vou explicar ela. Um outro é o quadro de acordos, e um outro é o quadro de Ahá, o quadro de ideias, né? Os Sonhos e Dragões, eu faço isso em vários cursos também. Quando a gente chega, a gente se encontra, todo mundo, quando vai fazer um curso, é que aqui no caso desse curso que a gente está fazendo, por que eu não fiz todas essas ferramentas? Porque vocês já estão juntos há bastante tempo, vocês convivem em outras aulas, tem pessoas aqui que têm uma disponibilidade de abertura, de câmera, de fala, e isso dá uma dinâmica para o grupo. Tem gente que não abre mic, não abre câmera, porque tem uma outra forma de participação, e não estou fazendo nenhum julgamento, mas isso não equaliza o grupo de um jeito, por exemplo, que eu possa criar um ambiente que todo mundo se sinta à vontade para falar. Né? E é um grupo grande também, que oscila, tem dia que vem um número de pessoas, tem dia que vem outro número de pessoas. Mas quando eu vou fazer um curso fechado, que eu vou ter lá 15 pessoas, que vão fazer as mesmas 15 pessoas do começo ao fim, tanto que nos meus cursos eu peço, né? Eu peço, na medida do possível, as pessoas virem disponíveis para abrir câmera, mic e compartilharem os seus processos. E aí, no primeiro dia, eu peço para todo mundo colocar no papel o seu sonho e o seu dragão, né? O que é o sonho e o dragão? O sonho é as suas expectativas para aquela vivência, para aquela experiência. Então, isso pode acontecer para um projeto, pode acontecer para um fim de semana que vocês vão passar junto, pode acontecer para uma viagem, pode acontecer para um ano de trabalho, né? Então, vamos sentar e vamos fazer os nossos sonhos e dragões para esse ano de trabalho no nosso coletivo, né? Um processo de planejamento, por exemplo, né, um planejamento anual, ele pode começar com sonhos e dragões. Então, os nossos sonhos são nossas expectativas. O que eu desejo naquele projeto? Quais são as minhas expectativas naquele projeto durante aquele ano? Sucinto, né? Em uma frase, não é para colocar detalhadamente. E quais são os meus dragões? Os meus dragões são as minhas barreiras, os meus desafios, né? Que tem a ver com a minha dificuldade de comunicação, minha dificuldade de concentração, a minha procrastinação, a minha euforia, né? Eu sou muito eufórica, me perco muito, minha dispersão. Pode ser coisas que vêm de fora também, né? Que estão de fora para dentro, né? Que são mais do campo externo, mas eu sempre peço para as pessoas trazerem mais coisas que são desafios que ela mesma pode buscar lidar, né? Então, desafios que são da ordem pessoal, desafios que a própria pessoa, eu tenho dificuldade de concentração, tenho dificuldade de escrita, sei lá, né? Pode ser. Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero daquele projeto, daquele coletivo, daquele ano, e o que pode me impedir, o que pode me atrapalhar, são os meus dragões. E quando chega no final, gente, no final de um processo, no final de um ano, no final de um projeto, quando chega no final dele, eu vou ler
né, e vou contar para o grupo como é que eu lidei com as minhas expectativas, ou seja, se eu conseguir atender elas, se elas foram atendidas integralmente, parcialmente, né, que daí é o nosso processo de avaliação. Então, todo o planejamento, toda a gestão coletiva, ela inicia com o planejamento, né, inicial mesmo, inicia com o planejamento inicial, é bom, né, gente? Ela começa com esse planejamento e ela termina com uma avaliação. Sempre uma avaliação é muito importante nos processos coletivos, que é quando a gente... Desculpa, minha respiração está falhando. Que é quando a gente tem oportunidade, no final dos processos, de avaliar e poder tirar o que foi de positivo, inclusive. A avaliação ela não é só para a gente criticar, para a gente falar o que foi ruim, né? A gente pode também, né, fazer a crítica, avaliar o que não funcionou, para que a gente não repita, tá tudo certo. Mas a avaliação ela serve também para a gente avaliar os pontos positivos, o que a gente evoluiu, o que a gente fez bem, para a gente poder repetir. E aí tem uma coisa muito divertida que é, para o Dragon Dreaming, você não precisa lutar com o seu dragão, você precisa dançar com o seu dragão. Então, veja essa imagem. Se eu tenho um desafio, né? O meu desafio é a minha dispersão, como é que eu brinco com essa minha dispersão? Que ferramentas eu vou usando no meu dia a dia que eu não tenha que brigar com ela? Porque se eu brigo, se eu luto com a minha dispersão, às vezes eu fico mais disperso ainda. Como é, né? Então, o Dragon Dreaming traz essa brincadeira, essa imagem, que eu gosto muito, que é como é que eu danço com o meu dragão. Então, no final do ano de um processo de avaliação do Dragon Dreaming, a gente pergunta, né, para a pessoa como você dançou com o seu dragão, né? Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer como é que ela lidou com o desafio dela. Olha, eu sou uma pessoa, eu aqui, Cassiane, sou uma pessoa que me disperso muito fácil com informações, né? Eu perco o foco muito fácil. Então, eu uso alguns recursos, né? De silenciar coisas, de fechar a janela, né? Eu uso alguns recursos para eu não me dispersar muito fácil com algumas coisas, né? Às vezes eu ponho uma música de concentração, então eu posso dizer como é que eu dancei com o meu dragão, né? O meu dragão também às vezes é ligado à ansiedade. Então, como é que eu lidei com a minha ansiedade? Então, o processo dos Sonhos e Dragões, ele inicia, né? No início do projeto, né? No nosso planejamento, e ele finaliza na celebração, na avaliação final, tá? Que é a mesma coisa, celebração e avaliação. Uma segunda ferramenta é o quadro de acordo. Gente, isso eu acho muito, muito legal. O quadro de acordos, ele pode ser físico, né? Um quadro mesmo, se vocês trabalham no lugar comum, né? No lugar que vocês frequentam os mesmos espaços. Então, o quadro de acordo, ele pode ser visual, físico, na parede, né? E tem lá um painel, um quadro branco escrito, ou um cartaz com post-its, com os escritos, pode ser um mural, como vocês acharem que isso fica melhor de visualizar. Mas é importante que ele seja bem objetivo, bem fácil, né? A coisa dos post-its, ele tem uma função que são lembretes curtos, né? Quando a gente escreve coisa em post-it, né, ou em papeizinhos curtos, é porque tem uma função de destacar, né? São papéis coloridos, assim, vibrantes, geralmente. Então, ele tem essa função de destacar. Ele também tem uma função de ser conciso, né? Então, não é para a gente usar um post-it grande e fazer aquela letrinha minúscula para escrever um monte de coisa, né? A ideia é a gente ser conciso e conseguir lembrar de acordos de forma rápida. Então, dentro de um grupo, né, alguns acordos que surgem, né, que podem surgir. Então, forma de uso de celular dentro dos grupos, dos coletivos, dos espaços, coisas sobre pontualidade, né, faltas, pontualidade, atraso, também são acordos importantes. Acordos sobre escuta, né, formas de reunião, formas de escuta, encaminhamentos. Tem uma série de acordos, né, que podem facilitar o funcionamento da gestão. E quer dizer que toda vez que a gente acorda, nunca mais vai acontecer? Se eu fiz um acordo, né? Eu moro numa república, fiz um acordo com todo mundo, né? Então vamos pensar que nos acordos de uma república, horário de som, limpeza de casa, louça, sei lá, organização das partes coletivas, né? Das áreas coletivas, a gente pode fazer uma série de acordos. Quer dizer que está resolvido? Não, quer dizer que a gente precisa trabalhar esses acordos, mas é um ponto de partida.
E aqui, no quadro de acordos proposto pelo Dragon Dreaming, não é uma imposição, é realmente um acordo. Então, vamos dizer assim, vou pegar um caso simples, né? O Diego traz aqui falando, olha, para mim, atraso é um negócio intolerável, é muito difícil, eu não consigo conviver, isso me causa muito incômodo, me sinto desrespeitado, eu acho que não dá. Acordo não, atraso não dá para a gente tolerar zero, né? Tolerância zero para atrasos. E aí, beleza, se ele pode ter dito isso. Se todo mundo concordou, né? Então quer dizer que a gente tá achando que isso é ok. Mas pode ser que alguém fale, olha, eu concordo, acho que realmente é importante a gente não atrasar. No entanto, eu tenho uma dinâmica, porque eu tenho filho, às vezes eu atraso, sei lá, porque eu vou para tal lugar e tal. Então, né, sei lá, ou eu moro num lugar que tem muito trânsito, sei lá, qualquer coisa do tipo que justifique, e fala, podemos, ou porque eu sou mesmo uma pessoa atrasada, fala, gente, eu queria combinar com vocês de nunca me atrasar, mas, né, sou uma pessoa, tô melhorando, mas sou uma pessoa que às vezes me atraso, então vamos combinar que a gente tem 10 minutos de atraso, de tolerância de atraso, que é o que vocês fazem nesse grupo, né? Nesse grupo aqui vocês têm um acordo, né? Claro que pode não ter sido um processo, né, de acordado todo mundo, mas de alguma forma foi estabelecido um acordo em que a gente tem uma tolerância de 10 minutos. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, a gente toca a aula, né? Geralmente é isso. Então, são esses acordos que, né, a gente pode flexibilizar também. Uma coisa que é bom para um, mas às vezes não encaixa para o outro e a gente pode flexibilizar. Ou, por exemplo, olha, gente, vamos acordar que ninguém, né? Vamos combinar que ninguém usa celular durante os encontros. Aí um fulano falou, olha, eu não tenho como, porque eu tenho, sei lá, uma mãe lá que de vez em quando, né, eu precisa do meu atendimento, eu preciso de vez em quando de olhar meu celular, eu tenho determinada forma de trabalho que eu preciso olhar o celular a cada, sei lá, X horas, a X tempo, ou se apitar, eu preciso olhar, sei lá. Então, pode ser que se entre num acordo sobre isso. Então, a gente vai ajustando regras de convivência para aquele coletivo, para aquele projeto, que faça com que a convivência seja mais tranquila. Mas o que é importante? A gente trazer com muita sinceridade quais são os pontos de fragilidade para a gente. É o momento da gente trazer os pontos de fragilidade, o que pode tornar aquela convivência frágil para a gente. Então, tem que ser sincero, tem que ser sincera, tem que trazer, tem que ter coragem de colocar mesmo, né? Porque é melhor trazer isso no momento do acordo do que trazer depois cobrando de alguém, né? Trazer brigando com a pessoa, né? Então, brigando com a pessoa, às vezes, para uma coisa que é óbvia para você, para outra pessoa não é, né? A gente faz muito isso. Então, se a gente já fez acordo, fica mais fácil para a gente falar, fulano, lembra, né? Depois, quando a pessoa não está cumprindo com o acordo, isso vai acontecer de forma mais ou menos drástica, né? Às vezes tem um indivíduo no coletivo que começa a quebrar muito com os acordos, a desrespeitar muito os acordos do coletivo, e às vezes precisa rolar aquela rodinha chata, né? De todo mundo chamar fulano, falar, ó, amigo, amiga, né? Aqui a gente tem um conjunto de acordos, você não está cumprindo, e aí? Você quer estar com a gente? Não está? Você está disponível? Não está? Você quer refazer os acordos? Não está bom para você? Como é que a gente vai fazer, né? Ou às vezes geral, né? Às vezes geral tá meio bagunçado e a gente fala, gente, vamos relembrar aqui, né? A gente tem alguns acordos, então isso nos ajuda também a equilibrar essas expectativas do coletivo. E por fim, nesse conjunto também de expectativas, o quadro de ideias, né? O quadro de arraso, o quadro de propostas, né? É um quadro que são colocadas as novas ideias, novos desejos, insights, sacadas, propostas para serem desenvolvidas no coletivo, né? E isso é uma maneira também, gente, da gente ir atendendo meio que coletivamente as necessidades, porque às vezes eu estou no coletivo que eu sinto que as minhas ideias nunca têm espaço, porque a fulana ou fulano sempre traz de uma forma mais organizada, né? Tem gente que tem mais habilidade para fala melhor, né? É mais incisivo na proposta, é mais contundente, né? E faz com que daí acaba que as ideias daquela pessoa são sempre as ideias que vão adiante, né? E aquela pessoa que é mais tímida tem mais dificuldade de elaborar suas ideias, tem mais dificuldade de se colocar, é mais insegura, ela acaba ficando para trás, né? Ela acaba não sendo contemplada pelo grupo. E essa coisa que a gente tem, né? Eu chamo muito, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de me colocar, mas eu observo muito nos coletivos gente que não tem. E aí tem gente que fala assim, ah, mas a palavra estava aberta, estava aqui para qualquer um falar.
Estava aqui para qualquer um opinar, mas não é simples para todo mundo, né? Depende do ambiente, depende da característica da pessoa. Então, tem gente que vai demorar mais numa elaboração, tem gente que, às vezes, de um encontro para o outro, que consegue pensar, né? Pensar não, né? Consegue, tipo, organizar aquela ideia. Cada pessoa tem uma forma de organização das ideias. Então, o quadro é uma forma da gente ir lançando propostas futuras, né? E aí, quando a gente vai fazer uma reunião de planejamento, uma reunião de novos projetos, aí a gente pega esse quadro e fala, olha, uma vez fulana sugeriu isso, ciclana sugeriu isso, e a gente vai coletivamente desenvolvendo. É uma oportunidade que a gente tem de contemplar expectativas e ideias diferentes. Acabei de ver que está escrito expectativas errado, né, gente? Aqui está escrito certo e aqui está escrito errado. Depois eu corrijo, desculpa aí o erro. Deixa eu interromper, conferir aqui na sala se tem alguém com dúvida. Vou ver se tem algum comentário. O Antônio gostou do check-in abrasileirado, né? Alguém nessa sala conhece a metodologia Dragon Dreaming? Pedro, você já fez? Fez introdução? Eu não conhecia pelo nome Dragon Dream, mas agora você explicando, eu já tinha participado de uma dinâmica assim. Legal. Legal, tem várias dinâmicas que se misturam. O Gleidson falou, geralmente quando eu tenho uma oportunidade eu faço uma pausa para meditação guiada antes de começar qualquer ação. Ah, legal, Gleidson, depois eu vou até te falar aqui uma prática também que a gente utiliza. Aí o Antônio comentou, é exatamente essa construção coletiva de afetos, processos e projetos que são o horror do liberalismo capitalismo. Exatamente, Antônio. Eles, né, o capitalismo quer que a gente seja cada vez mais pragmático, objetivo, sistemático e anule cada vez mais os indivíduos, né, e as subjetividades. Ah, verdade, Antônio, você conheceu porque nos cursos eu trago, né, alguns elementos, a gente já fez Círculo dos Sonhos, né, fez algumas práticas. Mas eu recomendo muito, quem tiver oportunidade um dia de fazer um curso introdutório, eu estou com muita vontade de realizar uma aqui na Jureia, aqui onde eu moro, porque ele tem que ser imersivo, né? Ele é um curso que dura 3 dias, pelo menos, porque a gente precisa vivenciar mesmo algumas práticas, e estou querendo organizar para o ano que vem, né? Então, quando eu for fazer, eu aviso aí para divulgar para vocês, porque nossa, é transformador, gente, é bem transformador. A Cláudia falou que não conhecia. Só como dinâmica. Na verdade, Cláudia, eu estou falando um misto de dinâmicas aqui, que tem a ver com várias práticas, né? E aí algumas delas fazem parte do Dragon Dreaming, né? Eu vou colocar aqui, mas depois eu vou indicar vídeo para vocês conhecerem também. Dragon Dreaming, chama Sonho do Dragão. É uma metodologia de gestão de projetos coletivos, né? Tanto para você desenhar o seu projeto, quanto para você acompanhar a gestão do projeto. Ele serve para várias etapas do projeto coletivo. Tem uma galera já que faz no Brasil. Eu tive a sorte, gente, de fazer um curso desse em Brasília, organizado pelo Ministério da Cultura. Foi no finalzinho do governo Dilma, um pouco antes do golpe. A gente teve, né, tinha um curso que era de gestão, eu não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer, a gente teve no Brasil, e tomara que isso volte, porque foi muito importante, era um curso de gestão cultural para gestores, produtores, que durava um tempo. Ele tinha 4 módulos, né? Ele tinha 2 módulos virtuais, que a gente tinha, não era aula virtual assim não, porque na época essas ferramentas não estavam muito difundidas, eram fóruns, né? Então a gente recebia o conteúdo, estudava sozinho e depois discutia nos fóruns. Não era tão legal quanto as aulas que a gente faz agora. E tinha 2 encontros presenciais. Desses 2 encontros presenciais, um foi em Cuiabá, que eu fiz, e foi com Sebrae. Então, foi metodologias de gestão absolutamente liberais, ligadas às organizações de empresas. Então, eram métodos que até utilizo algumas coisas hoje em dia, mas que são muito voltadas para empresas, né? E que atendem muito parcialmente o que a gente faz. E depois, a última etapa, o último módulo que eu fiz, eu tive a alegria de ser presenteada com o curso de Dragon Dreaming, né? Eu fiz gratuitamente, então, pelo Ministério da Cultura em Brasília. É um curso que, normalmente, ele não é tão barato, porque isso requer, né, local, né, alimentação, hospedagem,
pagamento de equipe. Para quem estuda também, eu sou facilitadora, mas eu não dou curso, né? E quem tem que dar curso, a pessoa tem que fazer muitos cursos, se especializar, às vezes, né, estudar fora, tal. Então acaba que é um curso um pouquinho mais caro, mas eu vou dar um jeito de tornar isso viável ano que vem, assim, porque eu quero que mais gente faça. Bom, mas voltando aqui para a nossa aula, para os nossos conteúdos, deixa eu ver aqui o horário. São 7:55. Acho que eu vou fazer a nossa pausinha agora. Aproveitar que eu interrompi aqui o compartilhamento. 10 minutinhos de pausa para a gente voltar aqui e continuar, pode ser? Foto na volta, né, Dri? Isso, aí na volta de gente da foto eu já coloco aqui a lista de presentes. Maravilha, gente. 7:57. Daqui 10 minutos a gente está aqui começando. Vamos tirar foto? Bora lá, gente. Abrindo as câmeras aí, que quiser. Coloquei a lista de presença no chat, tá? Eu vou copiar e colocar de novo, porque eu vi que teve gente que caiu e voltou depois. Também coloquei no grupo de WhatsApp. Vamos lá, Rô? Vamos. Vou tirar. Aí, eu vou tirar agora, pessoal. Sorrisão. Pronto, tá feito. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Rodrigo. Então, a lista de presença está aí no chat, hein, gente? Depois não vão esquecer. Bom, eu vou compartilhar com vocês mais algumas práticas, né? E depois eu vou dizer o que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bom? Deixa eu só abrir aqui de novo. Bom, depois, né, do que a gente trabalhou aqui, os quadros, né, as ferramentas para a gente equalizar expectativas do grupo, expectativas para o trabalho coletivo, é uma outra prática que daí eu não vou, né, eu já passei por ela com vocês, eu já falei dela com a maior parte de vocês, que é o Círculo dos Sonhos, né, que eu identifico como uma metodologia, né, um método, uma ferramenta para gerar identificação e envolvimento com o projeto. E aqui, gente, né, eu vou ler, uma das técnicas essenciais do Dragon Dreaming é um processo pelo qual o projeto de um indivíduo se torna um projeto coletivo. O grupo se torna zelador do sonho coletivo do projeto. Cria-se uma cultura coletiva em que se age na intenção de tornar aquilo realidade, mesmo sem estar consciente, né? O que quer dizer mesmo sem estar consciente? Mesmo que, né, a gente trabalha num campo de inteligência coletiva também, né? Então, mesmo que às vezes a gente está ali fazendo algumas tarefas, no Dragon Dream a gente tem duas frases que a gente usa muito, que é confia no processo e confia na inteligência coletiva. Porque às vezes a gente está ali fazendo a nossa parte numa etapa, num trabalho, e a gente demora para entender, a gente quer saber o resultado, quer saber onde aquilo vai dar, né? E trabalhar na inteligência coletiva, confiar no processo, tem a ver com não querer controlar o tempo todo, né? Mas o Círculo dos Sonhos, ele é uma ferramenta em que a gente sonha coletivamente um projeto, né? Alguns de vocês... Aqui nessa aula eu falei no primeiro dia, né? Do Círculo dos Sonhos também, só para equalizar aí. Eu sei que quem já fez outros cursos já viu comigo, mas só para a gente deixar um pouco na mesma página quem está fazendo nesse curso. Então, o Círculo dos Sonhos, ele é aquela prática da gente imaginar coletivamente o máximo de detalhes do nosso projeto. Então, é quando o sonho do sonhador inicial, ele morre, né, para se tornar um sonho coletivo, né? Então, eu gosto de trazer a metáfora da agrofloresta, porque na agrofloresta nada deixa de ser vida, né?
tudo que morre, a semente, o galho, a planta, toda parte da planta que ela morre, ela se torna adubo para gerar nova vida, né? Então, da mesma forma, os projetos, quando eu falo que o projeto morre para dar espaço para o projeto coletivo, não é que ele morre e deixa de existir, mas ele morre nesse sentido de ciclo mesmo, né? Vida, morte e vida, de se tornar adubo, né? De vir fomentando aquela ideia geral. Ele deixa de ter um formato específico para uma pessoa e ele passa a ter o formato do coletivo. E, gente, isso é muito importante porque tem uma coisa que a gente tem uma dificuldade que é a gente quer realizar um projeto e a gente... Vocês vão reconhecer isso que eu estou falando. A gente quer muito fazer um projeto. A gente quer muito. Se a gente tem desejo, a gente quer, a gente vai e chama uma galera para fazer o projeto com a gente. Mas a gente já tem na nossa cabeça como é que a gente quer que ele aconteça, quando ele vai acontecer, de que jeito ele vai acontecer, como ele vai se dar. A gente já desenhou tudo na nossa cabeça. E a gente chama pessoas para participar do nosso projeto para trabalhar para a gente, na verdade. Porque a gente quer chamar pessoas para realizar o nosso projeto. A gente pode fazer isso, só que aí a gente tem que contratar as pessoas, né? Aí a gente vai contratar pessoas que vão trabalhar, né? E aí sim, mesmo assim, elas têm que estar envolvidas, têm que estar satisfeitas com o nosso projeto. Mas aí, digamos, a gente teria um pouco mais de autonomia de falar, gente, esse aqui é o meu projeto, estou contratando uma equipe para trabalhar comigo nesse projeto, vocês topam? Então, a nossa forma de trabalho vai ser tal, a remuneração vai ser tal, a forma de organização vai ser tal. Mas, quando a gente está querendo compartilhar um projeto com pessoas, a gente está querendo que outras pessoas se envolvam no mesmo projeto, aí, gente, a gente sempre vai reclamar, porque fulana, né, chamei todo mundo aqui, mas o pessoal não se anima, o pessoal não se envolve, o pessoal não se compromete, né? Claro que tem pessoas que não têm o perfil de se comprometer, tem um monte de questão das pessoas, mas assim, é muito comum a gente reclamar que as pessoas não se comprometeram com o projeto, mas assim, em nenhum momento elas puderam ser, de fato, integrantes daquele projeto. Em nenhum momento aquele projeto foi delas também. Em nenhum momento foi aberto a possibilidade de que aquele projeto fizesse parte dos desejos dela, para que ela pudesse se tornar parte integrante daquela construção. Eu sempre trago aqui para vocês referenciado, né, na horta coletiva, da qual eu participo, e eu falo isso um pouco com os coordenadores. Tem 2 pessoas e assim, o sonhador que quer muito que outras pessoas trabalhem no projeto dele não é uma má pessoa, gente. Não são pessoas ruins, né? São pessoas que têm, às vezes, ótimas ideias, são excelentes lideranças, são pessoas que são muito criativas, muito dispostas, muito empenhadas, mas elas são tão empenhadas e tão dispostas e tão criativas que elas, às vezes, querem sair fazendo as coisas tudo sozinhas, do jeito delas, na verdade. Né? Como elas não conseguem fazer sozinhas, elas precisam de pessoas para algumas coisas que elas vão realizar, então elas tentam convencer as pessoas a fazer aquilo que elas imaginam que seja bom, né? Porque elas de fato estão animadas, estão empolgadas, estão, né, dispostas a fazer aquilo. Mas tem uma coisa que a gente vai aprendendo que quando o projeto não é também da pessoa, quando aquilo não faz parte do desejo dela também, quando ela não se reconhece naquele projeto, ela não vai dar continuidade. Ela vai fazer por um tempo, ela vai parar, ela vai ser uma colaboradora, ou ela vai ser uma voluntária que vai fazer quando der, né, quando for possível para ela, né? E tudo bem, pode ser que tenha projetos que tenham um núcleo sonhador e tenha voluntários, colaboradores, parceiros, mas a gente tem que entender o papel de cada pessoa, né, em todos os projetos. Então, a gente querer que todo mundo que está ali voluntariamente, né, mas também não é um projeto que sonhou, mas também não é o que ela quer da vida, tem o mesmo nível de comprometimento que os sonhadores do projeto, isso não rola muito. Porque a gente gera uma expectativa, a gente gera uma demanda que depois dá conflito, né? Dá conflito, porque não é todo mundo que queria realizar aquilo, né? Então, nessa horta, eu até falo com os idealizadores lá, né? Eles, tipo, a gente troca muito, são pessoas muito legais, e eu tenho vontade de fazer, por exemplo, uma horta coletiva, mas nesse momento da minha vida não é um projeto onde eu estou escolhendo botar minha força, né? Não é um projeto onde eu estou falando, nossa, eu quero, né? O meu sonho de vida agora, um dos meus sonhos de vida agora é tocar uma horta coletiva. Eu acho super legal, acho bacana, eu acho a ideia boa, mas eu quero ser voluntária no projeto de alguém. Eu tenho essa consciência de que eu quero ser voluntária no projeto de alguém. Então, eu vou lá uma vez por semana, vou dedicar um tempo de serviço, vou fazer alguma coisa. Só que quem está gerindo aquela horta, ela, né, para existir esse projeto coletivo da horta, precisa ter um grupo gestor desse projeto, um grupo que vai conduzir, que vai ter
o eixo central, né? E aí precisa entender se esse grupo, ele vai ser remunerado para fazer isso, ou não, é um grupo de pessoas que tem isso como objetivo profissional de vida, ou que estão estudando alguma coisa, por algum motivo elas vão tocar aquele projeto central. Então, é bem importante diferenciar essas expectativas e entender o nível de envolvimento que as pessoas vão ter nos nossos projetos. Principalmente, gente, quando a gente está falando de projeto coletivo de militância, organização política, né? E aqui a organização política eu não estou falando necessariamente de partido, né? Estou falando de movimento social, de coletivos culturais, de coletivos que estão ligados, por exemplo, a uma associação de bairro, a um grupo comunitário, né? Que são, às vezes, vamos juntar um grupo de pessoas para cuidar do nosso bairro. Legal, mas vamos ver como que vai ser esse envolvimento das pessoas, porque pode ser que tenha pessoas com expectativas e disposição diferente dentro do grupo. Então, às vezes, tem que ter um núcleo gestor, que é quem vai tocar, aí vai ter os voluntários, aí vai ter os colaboradores, então a gente definindo esses papéis. E o Círculo dos Sonhos, a gente faz com esse núcleo gestor, com o núcleo que vai tocar o projeto, né? Com o núcleo que vai fazer aquele projeto caminhar. A gente pode compartilhar também os sonhos com voluntários, com agregados, com parceiros, mas eles vão ter um papel diferente, porque eles podem até sonhar, mas eles não estão comprometidos em realizar aqueles sonhos, né? Então a gente tem que ir conferindo também esses papéis dentro do coletivo. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Agora, vou citar para vocês duas ferramentas, saindo um pouquinho, né, dessa parte de criação, de envolvimento, de equipe, duas ferramentas que são usadas para diagnóstico de coletivos, de projetos. Mas o Canvas, que é o segundo deles, ele é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de diagnóstico e uma ferramenta de planejamento. Ele tem um pouco essas duas funções. Alguém conhece a análise fofa e o Canvas aqui? O Pedro conhece, né? Trabalhei em uma das aulas, o Canvas. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma referência, né? Análise fofa, ele é um quadro, né? De 4 partes, ele tem quatro quadrantes, e ele trabalha as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças de um projeto. Ele pode servir de base para planejamento, porque ele direciona uma reflexão sobre a situação atual, pesando prós e contras sobre o grupo, sobre o ambiente que o cerca, e ele ajuda a embasar a tomada de decisão. O Canvas, por sua vez, é um esquema visual que possibilita planejar ou analisar modelos de projetos, analisando 9 elementos que normalmente as organizações possuem: valores, produtos, recursos, dentre outros. Eu vou interromper o compartilhamento para mostrar para vocês. O Vieira escreveu aí, vamos. O que foi, Vieira? Algum comentário da aula? Eu vou mostrar para vocês aqui um quadro de análise fofa, né? Análise fofa, a gente também é conhecido como análise SWOT, que é o termo em inglês, né? Mas eu gosto do termo análise fofa, tanto porque ele é em português, quanto porque ele é mais bonitinho, né? É uma análise fofa. Deixa eu abrir aqui, uma matriz, ou chamada de matriz SWOT também. Só um pouquinho, porque eu tinha escolhido uma imagem e eu fechei ela sem querer. Deixa eu abrir uma outra aqui.
Ô, gente, estou apanhando a tecnologia aqui, peraí. Eu vou compartilhar ela do jeito que está aqui para vocês, depois eu aumento na imagem, porque eu fechei e não estou conseguindo abrir de novo ela. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Onde que eu dou zoom? É esse quadro aqui, ó. Forças, fraquezas. Não estou conseguindo abrir essa imagem aqui em tamanho grande. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É por isso que ela se chama fofa, tá? Que é o F, o F novamente e o A de ameaças. As forças e as oportunidades são do campo... Peraí. As forças e as fraquezas... Esse quadro está diferente, peraí. Deixa eu cruzar aqui. Pronto. As forças e as fraquezas que estão nesses dois quadros de cima, depois eu vou mandar um quadrinho melhor, tá, gente? Que eu fechei ele aqui, não estou conseguindo abrir. As forças e as fraquezas, que são esses de cima aqui, são aquelas que estão ligadas ao nosso campo interno. O campo interno, eu não estou falando aqui de indivíduo, estou falando de coletivo, né? Então, as forças que a gente tem, né? Nossa força enquanto projeto, enquanto coletivo, enquanto rede, enquanto projeto, né? Então, se a gente vai fazer com o nosso fórum, com o nosso grupo de teatro, com o nosso coletivo de cultura, com o coletivo do nosso projeto, a gente vai listar todas as nossas forças e todas as nossas fraquezas que estão ligadas ao grupo, que não ligadas no campo do interno, tá? Então, que faz parte do grupo. Pouca equipe, fragilidade de equipamento, pouco recurso, não temos estrutura tecnológica, não temos conhecimento em tal área que a gente precisaria ter. Então, tudo que está ligado ao campo interno. E quando a gente está falando de oportunidades e ameaças, a gente está falando do campo do externo, né? Do campo de fora, o que vem de fora. Então, oportunidades e ameaças são aquelas que a gente tem mais dificuldade de controlar, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, uma força, né, desse quadro aqui, por exemplo, que eles reconhecem. A qualidade do serviço ou do produto, eles, né, avaliam que tem uma boa qualidade de serviço, eles avaliam que tem um bom preço, a localização da empresa. Então, é um quadro, uma análise fofa de uma empresa, né, provavelmente. Então, eles avaliam que a localização da empresa é uma força, provavelmente ela está localizada num lugar de fácil acesso, de fácil chegada, né, de fluxo de pessoas. Tempo de mercado, quanto tempo eles já estão no mercado, eles avaliam que é uma força. As vantagens, né, do grupo, as vantagens competitivas daquela empresa, a reputação, né, a empresa pode ver que muitas empresas têm essa coisa, né, vocês sabem que as estrelinhas do Google, as estrelinhas de avaliação na internet contam muito para essas empresas, né? Então, ter uma boa reputação no meio de seus clientes ou na internet pode ser uma força, né, daquela empresa. Competência da equipe, ter uma equipe muito boa. Então, tudo isso, veja que é do campo interno. Ninguém está falando do mundo, do Brasil, do país, da cidade onde vive, né? Está falando da própria empresa. Fraquezas que eles avaliam aqui, né? Alguns exemplos de fraqueza. Comunicação falha, né? Equipe não capacitada para todas as atividades que precisa. Uma fraqueza aqui, porque meu cliente escolheu a concorrência, então eles avaliam que os clientes dessa empresa escolhem mais a concorrência, então são algumas fraquezas que essa empresa identifica aqui, né, nesse quadro. Oportunidades é aquilo que é uma tendência de fora, né? Tudo aquilo que vem de fora e que pode nos ajudar, né? Então está ligado a governo, está ligado a contexto político, contexto socioeconômico, mudança de funcionamento, de tecnologias, de rede. Então, por exemplo, para quem trabalhava com coisas tecnológicas, né, com rede, por exemplo, a pandemia foi uma oportunidade de desenvolvimento de um negócio. Então, é um contexto externo, né?
os contextos políticos, né? A política externa brasileira, ela pode favorecer ou desfavorecer, né, quem trabalha com importação e exportação. A mudança... O Tarcísio no estado de São Paulo, por exemplo... não, é no campo das ameaças. O Lula, por exemplo, voltando ao governo, é uma oportunidade da gente voltar ao Ministério da Cultura. Né? Eu falo, né, eu falei meio brincando, mas é verdade. Quando você tem um governo que dá prioridade para a cultura, é uma oportunidade, ou seja, do campo do externo. Né? A gente pode voltar a ter políticas públicas de cultura. As ameaças, né? Então, algumas listas aqui. Crise econômica, concorrência externa, legislação que modifica, né? Então, aqui nesse caso são alguns exemplos, mas eu quero pegar de um grupo para mostrar para vocês, para mandar para vocês terem uma visão mais completa. A análise fofa ela é uma ferramenta de diagnóstico. Ela é uma ferramenta que ajuda a gente a entender qual contexto que a gente está. E ela é iniciada, gente, antes do planejamento de um projeto, né? Antes da gente escolher. Então, se vocês vão fazer, por exemplo, o encontro de planejamento das próximas etapas de um projeto, o encontro de planejamento do ano, o encontro de planejamento, né, de organização, escolha de novos projetos do meu coletivo, como é que a gente vai trabalhar nos próximos anos, a gente... Aqui, consegui abrir o quadrinho que eu estava tentando abrir para vocês. A gente vai fazer essas escolhas e vai compartilhar isso, a gente vai utilizar isso para analisar e poder seguir adiante, né? Então, deixa eu mostrar um outro quadro, que é esse aqui, é de um grupo de teatro, né? Não vou ler todas as coisas detalhadamente, que são muitas, né? Mas aqui, ó, fortalezas e fraquezas, né? Aqui o quadrinho está diferente, a gente pode colocar elas, organizar esses quadrinhos de formas distintas, né? Não está diferente, não, deixa eu ver, por que está diferente. Deixa eu ver o outro que eu acabei de mostrar para vocês. Não, tá igual, tá. Aqui as ameaças, forças e oportunidades. Não, tá diferente sim. Tá diferente a forma de expor os 4 quadrinhos, né? Mas eu mando por escrito para vocês poderem facilitar, tá? O que é externo, o que é interno. Às vezes exige da gente pensar um pouquinho, né? Oportunidade e ameaça sempre do externo, né? E fraqueza e fortaleza sempre do interno. Então, fortalezas, né? Por exemplo, alguns casos aqui, né? Coisas que o grupo avalia como fortaleza. Um grupo experiente, propostas estéticas bem definidas, uma capacidade de concretizar ideias, o grupo é uma referência, tem um reconhecimento já, tem um comprometimento ético, tem um bom ambiente de trabalho, um ambiente criativo, produtivo, bom repertório de espetáculos adaptados para ferramenta online, então uma boa equipe de comunicação. Então, tudo isso eles avaliam como forças, né? Fortalezas que eles têm. O termo pode ser utilizado forças e fortalezas, né? Que o grupo tem, que eles reconhecem como algo interno. Fraquezas, né? Baixas variedades de recurso financeiro, ou seja, o grupo avalia que eles buscam poucas possibilidades de recurso financeiro. Olha que interessante, o excesso de não. Então, o grupo avalia que uma fraqueza do grupo é o excesso de não. Eles são sempre muito na negativa em relação a novas ideias, eles que avaliaram isso, né? Responsabilidade das tarefas não ficam bem definidas, fica todo mundo fazendo a mesma coisa, dá uma bagunçada, instabilidade financeira, e aí tem algumas outras coisas que eles avaliam, tudo isso do campo do interno, que eles avaliam que são fraquezas, coisas que prejudicam o grupo. E depois eles listaram, né, as oportunidades e as ameaças, né? Então, oportunidades, eles avaliam que tem uma boa articulação em rede, tem boas parcerias, tem né, isso do campo externo. 2021, né, isso aqui é antigo, né? Um bom momento de reestruturação, aí eles vão colocando, né, reverberações da Lab, interesse por outros cursos, interesses do mundo por cursos, isso tudo tinha a ver com contexto, porque isso aqui, imagina, era 2021, início de 2021, então era um momento ali que a gente estava no meio da pandemia e o grupo estava encontrando as oportunidades possíveis ali que podiam ajudar o grupo a desenvolver o seu caminho, né? Ameaças, né? Pandemia, terceira onda, tempo de validade das vacinas, ausência de espaço. Então, pode ver que tudo isso, né? Uma análise fofa de um grupo, ele vai estar sempre ligado ao contexto.
tá, gente? Então, uma análise fofa de 1 ano vai mudar em relação à outra, principalmente relacionada às oportunidades e ameaças, porque é algo que vem do externo, né? E que se modifica bastante. Ainda mais nesse país emocionante que a gente vive, né, gente? Ele se modifica bastante. O Carlos comentou que conheceu Fofa no curso de Produção Cultural das Artes São Caetano do Sul. Legal. Você chegou a praticar, Carlos? Vocês chegaram a praticar? Nós fizemos exercício, né? Foi um exercício que nós fizemos e compartilhamos com o grupo. Legal. É bacana quando a gente faz o curso e pode exercitar, mesmo de uma situação hipotética, porque a gente consegue compreender numa dinâmica mais ampla o que é a ferramenta. Mas, gente, é uma ferramenta muito boa de fazer, muito rica, ajuda a gente a ter uma leitura do contexto que a gente está, uma leitura do campo, principalmente quando o nosso grupo, o nosso coletivo está perdido, né? Está um pouco sem saber para onde ir, está um pouco sem saber ali o que a gente está fazendo no mundo, qual que é o contexto, né? Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a dar essa centrada, né? Fazer um diagnóstico mesmo no momento e ver como que a gente pode atuar. Tá? É uma ferramenta que eu indico bastante. E o Canvas, dúvidas aí sobre análise fofa, gente? Depois, como eu falei, não é um aprofundamento, eu vou citar ferramentas, né? Mas eu vou deixar material para vocês pesquisarem depois, tá? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Eu entendi que não, vou seguir aqui. O Canvas é uma ferramenta que também é utilizada, ele é colocado como uma ferramenta de diagnóstico, mas eu reconheço no Canvas um super potencial de planejamento, ou seja, diagnóstico, gente, o que é? Vamos lá, né? Para a gente não estranhar as palavras. A gente vai no médico e o médico dá um diagnóstico, né? Como que ele dá um diagnóstico, né? A gente espera que o médico dê um diagnóstico. A gente procura um médico que quer saber o que a gente tem. Ah, eu tô com uma dor, tô aqui com tais sintomas, né? A gente leva para o médico os sintomas e a gente espera que ele nos ajude traçando um diagnóstico. Às vezes, esse diagnóstico, ele vai depender de um conjunto de exames, né? De mais avaliações, enfim, para compor um conjunto de informações que ajude, né, o médico a dar um diagnóstico. A gente ouve muito isso, né? Ah, fechou o diagnóstico, não fechou o diagnóstico, porque também, né, às vezes o médico consegue dar o diagnóstico no dia que a gente vai, às vezes eles precisam de um tempo, né, de um conjunto de avaliações de exame. A análise fofa, diagnóstico, é esse, digamos, esse conjunto de exames que a gente faz. Às vezes a gente pode fazer num encontro só, às vezes pode demorar 2 encontros, às vezes de um dia para o outro é legal, né, a gente tirar ali meia horinha para fazer num dia de encontro do grupo, e depois mais meia horinha no outro dia, porque também muda a nossa percepção, nossa cabeça muda um pouco, né? Então, a gente vai traçar uma leitura do que de qual é a situação que a gente está. Então, o diagnóstico é entender o que a gente está. A partir do diagnóstico, o médico ele vai dar um prognóstico. É prognóstico mesmo o termo, né? Eu nunca sei se é prognóstico ou proagnóstico. Acho que é prognóstico. Que é qual vai ser o tratamento? O que a gente vai fazer? E eu gosto de brincar que o prognóstico é o nosso planejamento. O que a gente vai fazer? A gente entendeu, né, qual é o nosso contexto, o que a gente tem, o que a gente está bom, o que não está tão bom, o que é legal. Reconhecemos, a partir daí a gente pensa para frente. O Canvas, ele serve tanto para dar esse diagnóstico, né, ou seja, para fazer uma leitura do momento que a gente está, como ele serve para nos ajudar a planejar o que a gente quer fazer, tá? Quem fez a outra aula comigo, eu fiz um dia rápido de exercício Canvas, não foi, né? A gente não ficou muito tempo sobre ele. Tem gente que dá cursos extensos sobre Canvas. Tem na internet, eu indiquei também links para vocês, para quem fez o curso anterior, eu vou indicar também para esse grupo, para quem quiser estudar o Canvas, né? Mas ele é essa ferramenta aqui, gente, esse quadrinho, né? O Canvas, são 9 quadros, né, que a gente compartilha. Deixa eu ver, 3, 6, 7, 8, 9, isso mesmo. Às vezes o pessoal muda um pouco a ferramenta, mas são 9 quadros em que a gente vai mapear, né? Então, ele tem esse nome de Canvas porque ele é esse quadro, né? Esse quadro que tudo, né? Como se todo o nosso projeto, todo o nosso coletivo, tudo que a gente está juntando ali naquele projeto, né? Seja um projeto de curto prazo, grande prazo, continuado, ele caiba em um quadro, né? Em tópicos, em palavras, em ações curtas, né? Então, ele é ao mesmo tempo um diagnóstico do que a gente tem e um planejamento do que a gente quer fazer, né? Então,
ele vai ter vários campos aqui, ele vai trabalhar com segmento de cliente, ou seja, no nosso caso, o Análise Fofa, gente, e o Canvas, eles são ferramentas do campo do... Tem algum áudio aberto? Deixa eu dar uma olhadinha, não sei se você consegue ver, Adri, para fechar. Se é um áudio vazando. É que eu fico sempre achando que alguém tentando falar e eu me confundo. O Canvas, ele é uma ferramenta, o Canvas e o Análise Fofa, ele é uma ferramenta que ele não foi feito para cultura, gente, ele não é do campo cultural, né? Ele é ferramenta compartilhada com empreendimentos criativos, Sebrae, nesse setor de economia criativa, setor de indústria criativa, setor de empreendimentos, né? Indústria criativa ainda é mais próximo da gente, né? Ele é bem voltado também para setores de empreendimentos, startups, de modo geral. Mas ele também é trazido para a cultura, porque são ferramentas que são úteis para a gente. Inclusive, o Sebrae de Sorocaba, foi a única vez que eu vi isso, deu um curso de Canvas voltado para a cultura. Né? O pessoal fez lá 3 dias de planejamento Canvas voltado para a cultura. Então, eu imagino que a pessoa fez algo que eu tenho muita vontade de fazer, que é traduzir absolutamente todo esse palavreado aqui para a cultura, né? Então, eu fiz... O que eu fiz? Eu não fiz isso ainda, né? Não tenho um estudo de Canvas para traduzir ele para a cultura, mas eu fiz um conjunto de perguntas para ajudar a gente a mapear o nosso quadro Canvas. Então, eu vou compartilhar com vocês esse conjunto de perguntas, tá? Que são perguntas que vão ajudar vocês a orientarem. Se vocês tiverem vontade de utilizar essa ferramenta, né? Uma ferramenta que vai ajudar vocês no planejamento, né? Tanto dá para assistir vídeos na internet para se aprofundar, mas as perguntas que eu vou mandar para vocês, né? Vou compartilhar aqui para mostrar, são perguntas que ajudam também a planejar os projetos de vocês, os projetos coletivos. Claro que vocês podem colocar num quadrinho, eu gosto bastante de colocar num quadro, porque eu acho que isso dá uma visualização, é a mesma coisa que eu falei da ideia dos post-its, né? A gente consegue olhar, bater o olho e visualizar, e a gente exercita a prática de ser sucinto, né? Então, a gente vai colocando em poucas palavras, em resumos, em frases sintéticas, palavras, né? Que ajudem a gente a trazer a ideia central do que a gente está querendo trazer, né? Então, algumas das perguntas, né, que eu gosto de... Algumas das perguntas, deixa eu compartilhar aqui. O que você já usou no curso de Sebrae? Qual deles, Vieira? Vi que você comentou aí. Se quiser comentar, pode comentar. O Diego também falou, né? Deixa eu abrir aqui as perguntas para vocês. Ah, o Canvas, entendi. O Canvas, gente, ele foi a primeira ferramenta que eu ouvi falar há muito tempo atrás, né? Ele é, na verdade, difundido, eu acho que há mais de 15 anos, talvez, né? Mais de 10 anos, com certeza. Se eu não estivesse sendo exagerada, há mais de 15 anos, né? Ele é uma prática bem difundida. Deixa eu abrir aqui as perguntas para vocês, só um minutinho. Pronto. Gente, eu sou um pouco lenta com as tecnologias, mas meu computador hoje, eu dou um comando para ele, ele pensa 10 vezes. Aqui são como eu distribuí, né, as perguntas, o quadro de referências. Aí eu vou deixar, né, esses links para vocês também para buscarem, né, para se informarem mais para quem quiser, e vou deixar uma listinha de perguntas, né? Então, só passando rapidamente, né? Segmento de clientes, é para a gente mapear um pouco qual é o nosso público, o público do nosso projeto. Então, algumas perguntas que ajudam, né? Para quem eu estou criando valor, quem são meus públicos principais, pode ser mais de um.
Eu posso agrupar eles, diferenciar eles entre si, ou seja, eu tenho públicos distintos para cada uma das atividades que eu estou desenvolvendo no meu projeto. É um público único, né? Às vezes é um projeto sucinto, é um público único, tudo certo também, mas são perguntas que ajudam a gente a determinar e desenhar qual é o público do projeto. Qual é o público? Vocês ouviram, né? O meu gato gritando aqui? Não. Os gatos gritando. Quais são os públicos do projeto que eu estou desenvolvendo? O público que eu quero atender, que eu almejo atender, onde eu quero chegar, né? Então, é um jeito, algumas perguntas da gente desenhar o nosso público-alvo de projeto. Canais de distribuição. São os canais pelos quais eu entrego os meus bens e serviços. Como é que eu vou fazer essa entrega, né? Eu vou fazer isso de forma presencial, de forma virtual, eu tenho um lugar fixo, essa entrega é itinerante, é uma circulação. Como é que né? Quais são os canais, os caminhos que o meu projeto, né? Que essa minha proposta, esse meu negócio criativo, enfim, vai encontrar para entregar os bens e serviços que ele oferece para o público-alvo que eu estou buscando, né? Que aqui o Canva chama de cliente, eu chamo de público, né? Que dialoga mais com a nossa realidade. Depois, as perguntas, elas estão relacionadas ao canal de relacionamento com o público. Como eu me comunico? Qual a melhor forma de me comunicar com cada perfil do meu cliente, né? Do meu público? Então, e-mails, telefone, presencialmente, visitas, panfletagem, carro de som, rede social. Quais são as formas que eu vou escolher, que eu vou me dedicar, né? Que eu vou trabalhar das formas de comunicação para manter uma comunicação. Lembrando que no encontro passado eu falei bastante da importância de manter redes, né? De manter um vínculo com redes. Então, manter um vínculo com o nosso público é uma forma também de continuidade dos nossos projetos. Então, como é que eu mantenho essa comunicação constante com o meu público? Quem são os meus parceiros principais? Isso é muito legal de pensar também quando a gente vai desenvolver projetos. E por isso que eu falo que pode ser diagnóstico ou pode ser futuro. Pode ser que eu identifique quais são os meus parceiros atuais, né, que eu já tenho, e pode ser que eu coloque aqui quais parceiros eu quero, né, quais pessoas, instituições, coletivos eu quero estabelecer parceria. Então, algumas perguntas, né? Quais são os parceiros com os quais você pode contar para realizar seu projeto ou seu negócio criativo? Considere aqui parceiros diretos ou indiretos que já existem ou com quem você gostaria de estabelecer. Considere entidades, instituições, pessoas, coletivos que possam ser parceiros em diversos aspectos. Tudo isso, gente, todas essas perguntas que eu estou falando estão nesse quadrinho aqui, tá? Então, segmento de cliente, relacionamento com cliente, canais de distribuição. Aí eu venho para essa parte aqui, né? Parcerias principais. E a sequência das perguntas é como a metodologia Canvas orienta a gente de preencher o quadro, né? Ele não orienta a gente de preencher o quadro naquela linha comum, né? Que a gente está acostumado, que seria daqui para lá, né? Ele orienta, ele dá uma ordem, né? De preenchimento. Então, as perguntas estão nessa ordem. Aí depois eu vou pensar os meus recursos chaves, né? O que eu preciso para fazer o meu projeto funcionar? Né? Recursos físicos, né? Que recursos físicos eu preciso? Máquinas, imóveis, móveis, equipamentos? Sim, não, quais são, né? Recursos intelectuais, conhecimentos, habilidades, quais conhecimentos e habilidades eu preciso, né? Recursos humanos, que tipo de equipe, que tipo de profissionais, de pessoas eu preciso para fazer meu projeto funcionar? Recursos financeiros, também pensar quanto de dinheiro a gente precisa para iniciar e manter o projeto, né? Recursos físicos podem estar ligados também eu coloquei aqui imóveis, né? Tipo, local, precisa de um local físico ou não, né? Então, são os recursos que eu preciso, né? O que eu tenho, aí também pode ser um diagnóstico, recursos que eu já tenho e recursos que eu preciso para fazer o meu projeto funcionar. Quando eu estou falando de recursos que eu já tenho, eu estou fazendo um diagnóstico. Quando eu estou falando de futuro, né, de recursos que eu necessito, eu estou fazendo um planejamento. Quais são as atividades chaves? Quais bens e serviços eu ofereço, né? Quais são os bens, serviços e atividades eu tenho para ofertar para o meu público? Aulas, oficinas, consultoria, pesquisa, encontro, espetáculo, show, número, atendimento à criança, adolescente, feiras, festivais, mostras, saraus, jogos, né? Eu coloquei uma série de coisas, mas a gente poderia esticar essa lista aqui, né? Então, o que eu tenho para oferecer para o meu público? Esse público com quem eu vou dialogar, certo?
todas as atividades que eu tenho. Às vezes é uma só, tudo bem também, não tem problema. É uma atividade que eu ofereço, é um projeto menor, então a minha atividade é uma atividade de pesquisa, uma atividade de reconhecimento, uma atividade, né? Estou tentando ampliar aqui o pensamento. Proposta de valor, né? A proposta de valor, quando eu comecei a estudar o Canvas, eu achava que era valor financeiro, né, que eu colocava. Mas aqui são os valores que você entrega junto com o seu bem e serviço. O que eu entrego junto com os meus bens e serviços, né? Quais são os valores que eu quero entregar ao meu público quando eu entrego meus bens e serviços? Quais benefícios eu entrego? Quais são as necessidades do meu público que eu quero atender com a oferta do meu serviço? Quais problemas eu vou ajudar a resolver? Gente, pensar a proposta de valor é um jeito muito legal da gente pensar a justificativa de projetos. Quando eu estou pensando proposta de valor, não é algo que eu vou tornar público, às vezes, para o meu público final. Né? Eu vou dar uma oficina, eu vou ficar dizendo para ele, mas eu vou usar tanto para fazer, talvez, a minha divulgação, a minha comunicação, quanto se eu estou propondo um projeto, vamos supor, eu estou fazendo um projeto que eu estou buscando um financiamento de uma empresa, né, de um edital público para financiar o meu projeto. Quais são os valores que estão agregados no meu projeto que eu vou entregar caso esse edital me financie, né? Então, se eu estou trabalhando com... eu sempre falo, né? Eu fico sempre lembrando do que a Miriam falou no primeiro dia de aula, né? Quando ela fala do fórum, né, de Ribeirão Preto, do desejo né, desse fórum potencializar a produção na região. Então, várias vezes eu penso no fórum, que é talvez um dos campos mais distantes que eu consigo aqui dentro do que a gente já conversou, pensar que não é um bem, né, ou um produto tão palpável quanto, por exemplo, um espetáculo teatral. O que é um fórum, né? Quais são os bens e serviços que um fórum pode desenvolver, né? E dentro desses bens e serviços que ele entrega para a sociedade, que seria o público-alvo, né? E aí pode fazer um recorte também da sociedade, mas quais são os bens e serviços que a gente entrega e quais valores estão agregados, né? Que tipo de solução, que tipo de demanda, que tipo de problema a gente ajuda a atender, né, e melhorar para o meu público, né, para essa sociedade que eu vou entregar o meu projeto, né, o projeto do meu fórum. Então, sendo esse projeto um projeto de formação, um projeto de mapeamento, um projeto de fomento à produção local, né? Então, que tipo de valores eu entrego, né, quando eu estou buscando um financiamento para esse projeto, quando eu estou buscando um patrocínio, né, um apoiador para esse projeto. Então, aprender a fazer essa defesa, gente, aqui é bem aprender a valorizar o nosso peixe mesmo, sabe? Valorizar aquilo que a gente está entregando. Eu vou dar um exemplo concreto que ajuda depois vocês lembrarem, né? Quando eu estou abrindo uma bicicletaria, o que eu estou fazendo, né? Eu vou abrir uma máquina não, uma loja de consertar bicicletas, de vender e consertar bicicletas. Eu poderia só pensar, o que minha loja faz? Vende e conserta bicicletas. Pronto, essa é a minha atividade-chave, né? Eu tenho a venda de bicicletas, tenho a venda de acessórios para bicicletas e tenho conserto e manutenção de bicicletas. Essas são as minhas atividades-chaves, né? As minhas atividades principais aqui, que eu preencheria nesse quadrinho. Beleza, mas que valores você entrega junto com a sua bicicletaria, né? Eu entrego qualidade de vida para as pessoas, né? As pessoas que comprarem uma bicicleta, elas vão ter melhor qualidade de vida. Eu entrego melhor qualidade de saúde, né? As pessoas que, né, comprarem uma bicicleta ou equiparem sua bicicleta vão ter uma saúde melhor. Eu entrego uma melhor condição para o meio ambiente. Eu entrego melhor, né, as pessoas que usufruem dos serviços que eu ofereço, elas vão ter um melhor relacionamento com a comunidade, com a sociedade que elas vivem, porque elas vão poluir menos, elas vão encontrar pessoas, elas vão ter né? Enfim, aí a gente pode viajar, né? Ou pode detalhar, mas assim, né? Pensar em saúde, meio ambiente, redução de gastos, né? Redução de custos, são valores, né? Ou seja, demandas, necessidades, problemas que o meu cliente pode ter, que eu ajudo a resolver, eu ajudo a atender, né? Então, isso é pensando num comércio de um produto bem concreto, né? Para a gente depois, quando vocês forem lembrar do que é a proposta de valor, vocês pensam na bicicleta e aí vocês façam uma ponte para o projeto de vocês, né? Que tipo de demanda, necessidade
que o projeto de vocês ajuda a atender. E isso é muito bom para ajudar a gente a pensar a justificativa dos nossos projetos, tá? Defender os nossos projetos, divulgar os nossos projetos, né? Fazer propaganda deles, né? Tudo isso está ligado a uma justificativa e uma propagação na defesa daquilo que a gente está desenvolvendo. E, por fim, os 2 últimos quadros, deixa eu ver se é por fim mesmo, os 2 últimos quadros, que são esses aqui, gente, são as estruturas de custos, né? Todos os custos envolvidos na operação do meu modelo de negócios, né? Ou do meu projeto. Aqui o Canva sempre vai chamar de modelo de negócios, eu estou chamando sempre de projetos, mas tudo isso se relaciona, né? Pode ser um projeto, pode ser um negócio, pode ser uma loja. Isso aqui vai servir para, eu vou abrir uma livraria, vou abrir um café cultural, ou eu vou abrir um grupo de circo, eu vou fazer um projeto de mapeamento cultural no meu território, eu vou, né, todos os projetos que vocês citaram, o Canvas, ele se relaciona, né? Ele vai ter formas diferentes, talvez alguns campos vão dialogar melhor ou pior com alguns projetos, tem que falar, Cassiane, esse campo aqui não se relaciona muito com o meu projeto, mas alguma coisa sempre vai se relacionar. E uma coisa que com certeza vai se relacionar é a estrutura de custos e receitas, né? Custos é aquilo que você precisa para o seu projeto ser realizado, né? Na operação do seu projeto. E a receita é de onde você vai tirar dinheiro para, né? Qual o dinheiro que a empresa, né? Aqui ele está chamando de empresa, que dinheiro que a empresa pode gerar e como você vai receber, né? Quanto e como você vai receber dos seus clientes. E aqui a gente vai ampliar um pouco, né? Aqui eu fechei, mas a pergunta que eu faço, né? Aqui nas perguntinhas eu falo de quanto recurso econômico vou precisar para iniciar o meu projeto, para iniciar e manter o meu projeto, na estrutura de custos, e na fonte de receitas como eu vou pensar as entradas de recurso financeiro, né? Qual o valor que o meu público está disposto a pagar pelos meus bens e serviços, que tipo de serviço eles pagam atualmente, de que forma eles preferem fazer o pagamento. Mas aí, gente, quais fontes de receita eu posso criar? Mas aí a gente vai ter que ampliar um pouco o nosso pensamento, porque quando eu vou falar do fórum, por exemplo, né? Voltando aqui, é verdade, Miriam, é um desafio, né? Até porque a gente não está falando de um negócio especificamente. Mas quando eu vou falar do fórum como um projeto, se eu vou pensar que eu preciso também tocar alguns projetos dentro do fórum, e para isso eu vou precisar talvez de um recurso econômico, né? O Fligsp, por exemplo, a gente toca o Fligsp todo ano, né? Mas a gente, por vezes, precisa de recurso econômico, né? A gente movimenta pouco recurso econômico porque a gente tem uma outra forma de organizar, mas todo ano, quando acontece o encontro anual, por exemplo, a gente movimenta um número grande de recursos. Acontece que esses recursos, às vezes, vêm em forma de uma escola que cede o espaço para a gente, um hotel que patrocina o projeto, uma empresa que paga alimentação, um vereador ou um deputado que dá uma emenda para subsidiar os custos de alimentação da equipe, né? Então, alguém que patrocina a divulgação, enfim, a gente, né? Ou uma outra fonte de recursos, por exemplo, no caso do Flixp, são as inscrições, é uma coisa que a gente não utilizava antigamente, e a gente passou a utilizar, que é as pessoas pagarem um valor simbólico na inscrição, né? Por exemplo, que é o jeito delas ajudarem a custear o encontro, né? Então, tudo isso são formas da gente pensar a entrada de recursos para a viabilidade do nosso projeto, né? Que a gente discutiu um pouco no encontro passado. Quando a gente está falando de um projeto que tem um apelo econômico, gente, ou seja, o nosso público final vai se interessar em pagar por aquilo que a gente está oferecendo, a gente está muito ligado ao financiamento do público final. Ou seja, né, eu vou dar um curso que é de interesse comercial, meu público final, né, aquela pessoa que vai fazer o meu curso, ela vai provavelmente ser um dos financiadores daquela proposta que eu estou oferecendo. Mas, por vezes, a gente trabalha projetos, né, e aí eu vou trazer, por exemplo, essa referência da Miriam e a do projeto do Carlos, que o meu público final dificilmente vai pagar por aquilo que eu estou oferecendo, né? Porque é algo que eu tenho que despertar o interesse, é algo que eu estou querendo oferecer, eu quero que as pessoas se interessem, que elas participem, que elas se informem, que elas se formem, né? E aí, nesse caso, como eu não tenho um apelo comercial para o meu público final, eu vou precisar garantir patrocinadores ou financiadores ou, né, apoiadores do meu projeto, que viabilizem para que ele seja realizado.
Com isso, aí a minha defesa, né, de pensar as receitas vai estar ligado, então, a editais, a emendas, a tudo aquilo que a gente conversou, patrocínio coletivo, né? Dificilmente ela vai estar ligada, por exemplo, a pagamento de inscrição, ingresso, essas coisas que daí são formas de financiamento ligado ao público final. Dá para entender essa diferença? De quando o projeto é financiado pelo público final e quando ele é financiado por patrocinadores? Sim. Maravilha. Algumas pessoas sinalizaram que sim. Se alguém não entendeu, por favor, me pergunte, tá bem? Bom, gente, eu acho que por hoje eu paro por aqui. Eu vou mandar tudo isso depois também por escrito, para vocês poderem aprofundar, quem quiser, quem se interessar por essas informações. Mas se vocês tiverem ainda alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, temos uns minutinhos aí para fechar a aula. Bom, então, só como que a gente vai trabalhar a última aula, que é quinta-feira, nosso último encontro. Na última aula, nós vamos trabalhar com... Cássio, tem Oi? um pedido de fala no chat. Ai, perdão, não vi. Diga, Vieira, você quer trazer por escrito ou quer pegar a palavra? Acho que ele vai escrever, né? Estava escrevendo. Tá bom, querido. Se conseguir escrever... Enquanto o Vieira escreve, gente, para ele escrever tranquilo também, não se sentir pressionado, eu vou só comentar o que a gente vai trabalhar na última aula, que é quinta-feira, tá? Às 19 horas a gente se encontra. Eu vou trazer principalmente 2 pontos para vocês, que está ligado à gestão de equipe, tá? Então, algumas ferramentas para a gente acompanhar projetos coletivos. Então, eu não sei se vocês já trabalham, se vocês gostam. Tem algumas ferramentas como o Trello, o Asana, que são ferramentas digitais, que é para acompanhamento coletivo de projeto. Tem gente que já lida com isso super bem, tem gente que gosta, tem gente que não. Eu já trabalhei com gente que gosta muito, funciona super bem, gente que odeia, que não funciona, então vai depender um pouco da equipe, mas vou trazer como referência para vocês, mostrar um pouquinho, e vou trazer também como eu também utilizo outros modelos, né, de painel, de Excel que eu utilizo para fazer acompanhamento de gestão de projeto coletivo, né, que isso é uma coisa importante. E formas de organizar organograma de coletivo também, vou falar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar essa distribuição, mapear tarefas, definir necessidade de um coletivo e distribuir essas tarefas entre os coletivos para que funcione melhor a distribuição, que isso é uma grande questão dos coletivos, né, dos grupos, que é saber quem assume cada tarefa. Tá bem? Vieira, não sei se você está escrevendo a sua pergunta ou se você desistiu dela. Ah, ele escreveu. Sobre essas ferramentas, tem uma ideia, tem uma ideia de que são muito úteis, mas parece que não é explorada quando é o momento. Muitas vezes eu vejo em curso como agora, mas na hora que é para aplicar, principalmente no coletivo, poucas pessoas usam. Vieira, tenho o mesmo pensamento que você, inclusive eu não consigo aplicar ela em todos os lugares que eu estou, né? Porque nem sempre todas as pessoas que estão no nosso coletivo, elas estão apropriadas, nem sempre elas acham importante, às vezes elas não estão afim mesmo de utilizar. Então, em alguns lugares que eu estou, eu utilizo, outras não, em outras eu utilizo parcialmente, né? Mas o que eu faço, convite, que para vocês que trabalham com grupos que vão trabalhar juntos mais tempo, que vão ter um acompanhamento, é de convidar as pessoas do coletivo a fazerem pequenos cursos, estudar junto, né? Entender a importância dessas ferramentas. Eu compartilho elas
porque elas revolucionaram a minha forma de trabalhar. Hoje, todo lugar que eu trabalho com um coletivo continuado, né, eu procuro utilizar, mas claro que as pessoas têm que estar afim, eu apresento para elas, né? E também, às vezes, se as pessoas vão trabalhar mais tempo junto, menos tempo junto, eu vou sentindo, né, quando é o momento da gente utilizar. Então, mas eu sempre proponho, assim, eu acho que elas revolucionam, elas melhoram nossa qualidade de trabalho, elas diminuem conflito, diminuem ruído, né? Eu acho que tem uma série de benefícios. Então, meu papel aqui na aula é estimular vocês a quererem utilizar. Aí depois vocês precisam pegar e estimular os coletivos de vocês, as redes de vocês a querer utilizar também. Você perguntou se a gente precisa de um curso de estratégia. Precisa as pessoas quererem, né? Precisa aí escolher algumas ferramentas e ver quais delas vocês vão poder utilizar no coletivo, Vieira. Não sei se respondi a sua pergunta. Acho que não tem um curso de estratégia para utilizar as ferramentas, mas tem um processo de conscientização dos coletivos para a necessidade delas. Respondido? Então, tá bom, gente. Obrigada pelo encontro de hoje. Nos encontramos na quinta-feira. E na quinta-feira eu vou compartilhar essas ferramentas, mas eu gostaria muito de reservar um tempinho no final da aula para a gente fazer uma pequena avaliação, para saber o que ficou, fazer um repasse, para vocês trazerem alguns pontos também. Então, eu vou reservar um tempinho no final da aula. Já venham preparados, tá? Para o final da aula vocês abrirem aí, na medida do possível, o mic, a câmera, ou escrever no chat, que eu vou querer a participação de vocês no final da aula de quinta-feira, tá bom? Para a gente fechar. Obrigada, Adri. Obrigada a todo mundo e boa noite para vocês. Obrigada, gente. Até na quinta-feira. Obrigada, Tassi. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Boa.